soube ouvir a voz de Deus em tudo. Toda a igreja cantando bem bonito. Aleluia, 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 aleluia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor chega ao céu, mas só quem obedece ao Pai. Jesus, a igreja louva, tua mãe louva a ti, espera que a conduzas pela estrada. Toda a igreja cantando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou dizendo: cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. E o espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavras da salvação. Estimados irmãos no sacerdócio ministerial, queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nesta primeira leitura encerra essa primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Timóteo traz da comunidade um pedido para Paulo. A comunidade queria saber se Paulo tinha algo a dizer a respeito do tempo da vinda de Jesus, da sua segunda vinda. Paulo, ele diz que ninguém sabe quando será. No entanto, ele diz que esta não deve ser a preocupação dos cristãos. Ficar vivendo, esperando o Senhor, mas de braços cruzados. O conselho que ele dá
é que olhe para o hoje da sua vida e veja se a sua vida corresponde ao que Deus espera de você, de cada um de nós. E desta forma estaremos vivendo como se fosse o último dia de nossa vida e esperando o Senhor. Nos diz o apóstolo: nós não somos filhos das trevas, nem da escuridão, mas nós somos filhos da luz, filho do dia. Somos filhos da luz porque a palavra de Deus ilumina a nossa vida. Somos filhos do dia porque a eficácia da palavra de Deus transforma a nossa vida, curando as nossas misérias e tornando-nos de fato presença de Deus no mundo, através das nossas palavras, das nossas ações. Somos chamados pelas nossas boas obras a testemunhar a nossa fé. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas ele também diz que brilhe as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorificam o Pai que está nos céus. Nós vamos realizar as boas obras a partir de quê? Da palavra humana? Não, porque é imperfeita. Por mais que tenhamos apreço a alguém, mas somos todos pecadores. Todos nós podemos decepcionar, não queremos, mas podemos, pelas nossas imperfeições. Então as nossas boas obras não podem ser realizadas a partir da palavra humana, mas a partir da palavra de Deus. Nos diz o Salmo 118, que a palavra de Deus é luz para os nossos passos, para a nossa vida. A carta aos Hebreus, no capítulo 4, vai nos dizer que a palavra de Deus é como uma faca de dois gumes, que penetra o nosso ser e vai até a medula, para que nós fiquemos divididos entre aquilo que é humano e aquilo que é de Deus. E ela penetra e cria raiz. Mas nós precisamos dar esta abertura a Deus, para que a palavra fecunde o nosso coração, porque ela é em si eficaz, mas ela precisa encontrar um terreno bom. E por isso o nosso coração deve estar buscando a verdade de Deus, e a verdade é Cristo. O Evangelho nos diz que Jesus está iniciando a sua missão. E ele foi reconhecido como Filho de Deus, não pelos judeus que estavam naquela sinagoga, mas por um homem que estava possuído de um espírito imundo. Ontem, a liturgia nos apresentou Jesus na sua terra,
E ele não foi acolhido e reconhecido como filho de Deus. E hoje, em Cafarnaum, que é o grande campo da missão de Jesus, Jesus está na sinagoga e é reconhecido por um homem dominado por um espírito impuro. Veja, certamente não era a primeira vez que este homem ia à sinagoga. Ele já estava acostumado a ir à sinagoga. Mas ele não causava incômodo. A sua participação era conciliável com a situação que viviam na sinagoga. Por que será? Será que a palavra pregada não revelava Deus? Não provocava e não levava as pessoas à conversão? E ao encontrar-se com Jesus, aquele homem possuído por aquele espírito imundo, logo se manifestou: eu sei quem tu és. Viestes para nos perder? E Jesus, na força da palavra, dá apenas 2 ordens. Cala-te, sai dele. E pronto. Aquele homem ficou liberto. Costumamos ver uma cena bem diferente desta que nos apresenta o Evangelho. Quantas denominações religiosas, incluímos a nossa, que através dos meios de comunicação das redes sociais nos apresentam verdadeiros teatros. Jesus, com 2 palavras, libertou aquele homem. Cala-te, sai dele. Jesus não fez um estardalhaço. E aqui lembremos, certa vez que os discípulos perguntaram a Jesus por que eles não conseguiram tirar o demônio de alguém. Jesus diz: certos demônios é com oração e penitência. E a nossa conclusão: será que para expulsar os demônios precisa todo estardalhaço? O que está faltando? Oração e penitência. Que é para todos nós, sem distinção. Qual é o papel que a palavra de Deus tem na nossa vida, não só na liturgia, mas diariamente? A palavra de Deus
não pode ser para nós instrumento de espiritualidade somente na missa. Não. Nós temos que beber desta água viva, desta fonte sagrada. Porque quando falta uma espiritualidade bíblica na nossa vida, nós começamos a criar necessidades espirituais e que acabamos, mesmo sem a intenção, cheios de amuletos. Precisamos resgatar uma espiritualidade bíblica, uma experiência com a palavra de Deus, porque ela converte o nosso coração. Ela nos exorta, ela nos corrige, nos liberta, nos cura e nos transforma. Se está faltando isso na nossa vida, é porque nós estamos indiferentes à palavra de Deus. Porque nós estamos insensíveis à palavra de Deus, que é eficaz. Nós podemos correr o risco de nos acostumar com o sagrado. E ouvimos a palavra de Deus como nós ouvimos a palavra no nosso dia a dia, nas nossas conversas. E quantas vezes nas nossas conversas nós escutamos, mas nós não ouvimos. Porque a pessoa, basta perguntar o que ela disse, nós não vamos saber. Porque uma coisa é escutar sons, outra coisa é ouvir. Ouvir é dar consentimento ao que chega aqui. Nós ouvimos ou escutamos a palavra de Deus? Porque se ela não transforma a nossa vida, se nós saímos da mesma forma que nós chegamos, depois de anos e anos ouvindo a palavra de Deus, algo está errado. Na palavra não é. Então está errado em mim. Porque eu me acostumei em escutar e não em ouvir. E eu fico agarrado na pregação do padre. E esqueço de me agarrar no que é essencial, que é a palavra de Deus. Nos diz o texto que muitos que estavam naquela sinagoga ficaram espantados, extasiados com a autoridade de Jesus, porque não estavam acostumados a ver uma pregação com aquela autoridade. Mas Jesus não estava ali por causa da fama, e ele jamais quis a fama. Vamos trazer isso para dentro da nossa vida. Sinagoga é o templo, como nós temos hoje. Mas também nós aprendemos da palavra de Deus que nós somos templos do Espírito Santo. Somos templos do Espírito Santo. E como as coisas estão aqui dentro? Estão afinadas com a palavra de Deus?
Tem alguma coisa aqui gritando para Jesus: eu sei quem tu és, veio para me perder? Tem alguma coisa na minha vida que está gritando quando eu ouço a palavra de Deus, que me pede uma mudança de mentalidade, de pensamento e de ações, e eu estou relutando para esta mudança naquilo que o Senhor me pede? Naqueles pecados de estimação que nós não aceitamos deixar de lado, abandoná-lo. Aquela situação conjugal que não está de acordo com o plano de Deus, e nós estamos tranquilos e ainda comungamos. A palavra de Deus está despertando o que em mim? Acomodação não pode. Jesus jamais passou a mão na cabeça apoiando o pecado. Acolheu o pecador, mas ele sempre recriminou o pecado. Um grande risco hoje, nós nos escondermos e escondermos os nossos pecados de estimação na misericórdia de Deus. Jesus é misericordioso, Jesus não é bonachão. Ele é misericordioso? Sim, oferece a sua misericórdia a quem quer ser curado da sua miséria. Quem não quer, não tem misericórdia. Não é mágica, é conversão, porque Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Aproveitemos esta novena e olhemos para Nossa Senhora. Não foi mulher acomodada, não. Não foi mulher que se aproveitou da sua condição de mãe do Filho de Deus para ficar numa boa vida. Não. Foi serva. Foi ao encontro de Isabel, mas também acompanhou a trajetória de sofrimento e de dor do seu filho. Foi mulher que, diante da incompreensão do plano de Deus no desenvolvimento da vida do seu filho, com fé, guardou no silêncio do seu coração, não contestando, mas se fazendo unidade com a vontade de Deus. Peçamos a sua intercessão, para que a nossa vida não seja como nós queremos, porque senão nós já sabemos o desfecho. Que a nossa vida seja vivida como o Senhor quer, à luz da sua palavra, para que hoje, vivendo no Senhor, também nos preparemos para viver eternamente no Senhor e com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.